Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre o processo de tentativa e erro. O Nassim Taleb, como eu disse para vocês, fala que antifrágil é tudo aquilo que cresce em meio ao caos, cresce em meio à desordem, cresce em meio a agentes estressores. E nosso melhor exemplo para citar como agente estressor são os nossos próprios erros como seres humanos. Eles são a maior fonte de aprendizado que nós podemos ter. Então vamos para o conteúdo de hoje. O Taleb, ele defende que a gente precisa ser extremamente grato aos nossos erros, porque são justamente eles que nos levam adiante. Então pensa só comigo, o processo de tentativa e erro, ele tem sim o fator aleatório, mas ele deixa de ser totalmente aleatório quando a gente utiliza os erros como fonte de informação. E naturalmente, quando a gente erra, a gente sabe uma coisa a mais que não dá certo. Então, se a gente vai filtrando aquilo que não dá certo, naturalmente a gente vai convergindo para uma solução. E esse ponto é fundamental, de você convergir para uma solução. Por quê? Agora que eu disse isso, fica fácil de entender que cada tentativa se torna mais e mais valiosa à medida que nós tentamos. Porque, como eu falei, a gente converge para uma solução fazendo o processo de tentativa e erro e, óbvio, usando eles como fonte de informação. Se a gente errar a mesma coisa sempre, a gente cai no que Albert Einstein define como insanidade, ou seja, fazer sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Um conceito que eu peguei de um outro livro, sem ser do livro Antifrágil, que inclusive cita, o livro Antifrágil também, foi esse trecho que eu peguei do livro Organizações Exponenciais, que eu acho de suma importância e define perfeitamente o que é o processo de tentativa e erro. Ele diz o seguinte: quando você passa do ponto A ao ponto B, você enxerga o ponto C, mas não enxerga o ponto C do ponto A. A iteração / experimentação é o único caminho. Organizações exponenciais. Aqui do lado direito eu botei de uma forma ilustrativa. A gente entende como a pessoa que está inerte, a pessoa que não está tentando, a pessoa que não está buscando agentes estressores. E ela tem um objetivo na vida dela, vamos supor, que seria o ponto C. Mas ela nunca vai conseguir chegar no ponto C porque ela não enxerga o ponto C, ela não encontra a solução daí. Agora, quando você tenta e você erra, mesmo que parcialmente, ou seja, você está no ponto B, você errou parcialmente. Agora você consegue enxergar o ponto C. Se você tivesse inerte, parado, você jamais conseguiria enxergar esse ponto C. E por esse motivo que a tentativa e erro é um processo tão valioso em qualquer área de nossas vidas. Eu vou dar alguns exemplos aqui para frente. Nesse vídeo aqui para vocês, eu mostro um exemplo bastante simples que eu fiz, desenhando um retângulo no papel, e eu erro, mesmo que de forma intencional, uma vez, eu apago, depois eu tento novamente, erro novamente e uso os meus dois erros como fonte de informação. Ou seja, uma vez eu fiz a figura com um certo ângulo, outra vez eu fiz a figura com um outro ângulo e pela terceira vez eu consigo saber, usando essas fontes de informação, que a minha resposta correta está entre uma tentativa e outra. E é isso que eu digo quando eu estou falando em convergir para uma solução. Isso você pode aplicar para qualquer área da sua vida. Trouxe alguns exemplos a mais aqui, mas são infinitos. Por exemplo, um designer ou uma designer está escolhendo um tom de vermelho. Escolhe certo tom de vermelho, não gosta, depois pega outro tom de vermelho, não gosta também, mas sabe que a resposta correta, o vermelho que essa pessoa deseja, está entre um tom e outro. Então, esse processo de tentativa e erro, naturalmente, você chega na sua solução e você fazendo sempre tentativa e erro, você vai adquirindo experiência. Por isso que é tão importante você tentar e errar o máximo que você puder. Outro exemplo que eu dei aqui é de um programador. Se uma pessoa está tentando fazer um certo programa, mas só na teoria, sem ir para a prática, escrever suas linhas de código, muito dificilmente ele vai conseguir escrever tudo de uma vez só. Ele precisa passar pelo ponto B para conseguir finalmente enxergar o ponto C, enxergar a solução. E vocês podem me dizer isso se realmente é verdade, vocês que são programadores, se isso faz sentido. Outro exemplo aqui é você estar editando um vídeo. Às vezes você foi e cortou uma parte a mais, aí você dá um Ctrl Z.
depois você corta de novo, cortou a menos. Depois você vai e corta entre um e outro, ou seja, você foi iterando e chegando na sua solução. Estou dando apenas exemplos simples para vocês de coisas práticas do dia a dia, que estou comprovando como que aquela questão do ponto A, B e C se faz tão importante, tão relevante no nosso dia a dia para adquirir o que a gente chama de experiência. Aqui eu trouxe uma frase de Sêneca que eu acho que combina bastante com esse tema que eu estou falando. Sêneca dizia, há 2000 anos atrás, a vida não é curta, ela é suficiente. A questão não é que temos pouco tempo, e sim que nós o desperdiçamos aos montes. E isso, como eu falei, foi dito há 2000 anos atrás e é super atual. Então, com esse conceito prático de ponto A, B e C, eu acho que eu consegui explicar para vocês por que esse processo de tentativa e erro é tão importante e faz refletir. Será que você está tentando chegar no ponto C apenas devagando, pensando, ou você está colocando a mão na massa, chegando no ponto B, errando parcialmente e depois você vai iterar para chegar numa solução? Agora que eu mostrei essa lógica para vocês, talvez fique mais claro a necessidade de você tentar chegar no ponto B para depois você iterar. Falando sobre tentativa e erro, eu trouxe aqui uma figura extremamente antifrágil, que é a figura do Cristiano Ronaldo. Eu já aviso que eu não entendo absolutamente nada de futebol, mas não precisa entender muito para saber que ele é uma figura extremamente antifrágil. Cristiano Ronaldo é um cara que cresce com os erros, ele interpreta os erros como fonte de informação e fonte de aprendizado. É justamente errando que ele tem o combustível para melhorar. E uma coisa que eu já ouvi no livro Mindset, que eu achei muito interessante, é quando a Carol Dweck fala o seguinte: o seu talento natural pode vir a ser uma maldição. Não necessariamente é uma maldição, mas pode tender a te fragilizar muito. Por quê? Ao longo da sua vida, quando você é super inteligente em raciocínio lógico, vamos dar como exemplo, e várias pessoas ficam falando para você: ah, você é muito inteligente, como eu gostaria de ter nascido inteligente como você. Você vai inflando o seu ego, vai se achando demais. E quando você sai da faculdade, por exemplo, e encara o mundo real, repleto de tentativa e erro, tem uma grande chance de você ficar frustrado, porque você não foi acostumado, como pessoas antifrágeis, a utilizar o erro como fonte de informação e fonte de progresso, como um combustível. Então vai aqui uma outra reflexão. O que faz mais sentido? A gente vangloriar pessoas que ganharam na loteria genética com seus talentos naturais? Ou a gente dá mais valor a pessoas antifrágeis que sabem crescer com os erros? Só para deixar claro, não estou dizendo aqui que todo mundo que tem talento natural não necessariamente pratica. Não é isso. Estou dizendo apenas que o talento natural pode vir a ser um fragilizante. Você precisa de uma força imensa para ter um talento natural e não deixar com que o seu consciente seja fragilizado pelo tanto de elogio que você recebe ao longo da vida sobre suas características intrínsecas, naturais. E o mais interessante é que a gente não precisa necessariamente aprender com os nossos próprios erros. É possível a gente aprender com o erro de outras pessoas, conhecendo pessoas experientes, conversando com pessoas que são melhores do que nós, consumindo conteúdos de valor, como por exemplo, existe uma plataforma que se chama meusucesso.com, que basicamente nada mais é do que um Netflix para empreendedores, onde você literalmente aprende com os erros dos outros. E por que eu trouxe aqui uma imagem do Titanic no fundo? Justamente para convidar vocês para a gente pensar em uma diferente perspectiva. Pensem aqui comigo. Se o Titanic não tivesse naufragado, nós, como sociedade, teríamos construído um transatlântico muito maior e, assim como ele, desprotegido, e muito mais gente teria morrido. Então a gente, como sociedade, utilizou esse fracasso pontual como aprendizado e a gente descobriu novas formas de proteger os nossos navios para não cair no mesmo erro. Então, se a gente for fazer uma alternância de domínio ou então fazer uma analogia, a gente pode citar aqui o próprio coronavírus. Esse caos que nós estamos vivendo, claro que traz vários benefícios, como vocês já viram por aí, famílias que estão ficando mais próximas, o crescimento do trabalho remoto e vários outros exemplos, mas o que eu quero trazer aqui não é isso, é a reflexão de que todo esse caos prepara a gente como sociedade para lidar com uma situação adversa como essa. Caso nós não tivéssemos passado por essa experiência,
pudesse existir daqui a alguns anos um vírus muito mais letal que poderia devastar toda a humanidade. Então é essa perspectiva que eu quero trazer para vocês. Como que sempre há benefício em meio ao caos. E entender isso é libertador, porque a gente começa a amar os nossos erros, quando a gente entende profundamente que eles são o que nos movem adiante. Os erros são fundamentais. Então essa é a mensagem que eu queria passar para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem à vontade para compartilhar com outras pessoas, caso vocês queiram. E vejo vocês no próximo vídeo.